Fala aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal Conselheiro Cristão, né? Seja aí muito bem-vindo. E peço que se você gostar desse vídeo, você compartilhe para mais pessoas, né? Para que mais pessoas entendam o que está acontecendo. Na verdade, é um assunto que certamente muitos já sabem, porque isso já está na cara, ainda que alguns parecem não aceitarem quando é falado algo a respeito. E outros parece que enxergam, mas ignoram, né? As pessoas estão vendo acontecer há muito tempo, né? Há muitos anos, mas simplesmente ignoram. E sendo que para uma pessoa ter a plena certeza de que a sua fé está sendo negociada, é muito simples. Basta ela simplesmente olhar para as Escrituras e ali você verá a resposta. Está aqui, né? A Bíblia aberta aqui em 2 Pedro capítulo 2 e nós vemos o seguinte aqui. 2 Pedro capítulo 2, eu vou ler o versículo do versículo 1 ao 3, já é suficiente para você entender de fato, né, o que tem ocorrido há muito tempo. Então você pode perceber que o que eu estou falando aqui, né, o comentário que eu estou fazendo não está baseado em arqueologia, é dentro das escrituras, né? E é claro, eu sei que ainda assim muitas pessoas não vão aceitar, mesmo quando você mostra na palavra, né? Infelizmente nós estamos vivendo dias onde aquilo que o líder, um determinado líder diz é mais importante do que as escrituras dizem, né? É aquilo que o bispo, o apóstolo, ou seja lá quem for, os supostos bispos, profetas, apóstolos dizem, é mais importante do que o que está escrito nas escrituras. Mas se você é uma pessoa sensata, se você é um cristão sensato, claro, você não vai abrir mão das escrituras a fim de agradar a líder A, o líder B, até mesmo porque nós não servimos aos homens, mas servimos a Deus, né? Quando você serve ao homem, você vai querer agradar o homem de todas as formas, mas quando você serve a Deus, o seu compromisso vai ser com Deus e ponto, né? Então aqui está assim, irmãos, ó. E também, no versículo 1 ao 3, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos, está aqui, ó, muitos, não são poucos não, tá? Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E é o que tem acontecido hoje, tá? Ou seja, o caminho da verdade, né? O evangelho está sendo blasfemado por causa do que está acontecendo hoje. Aí eu quero focalizar aqui, ó, o versículo está até destacado aqui, eu quero focalizar aqui o versículo de número 3, de 2 Pedro, capítulo 2, que diz assim: E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, e por avareza, ou seja, por ganância, farão de vós negócio com palavras fingidas. Por exemplo, se uma pessoa promete que você vai ser abençoado a partir do momento que você comprar um determinado objeto ungido, isso não passa de palavras fingidas. Essa que é a realidade, não passa de palavras fingidas e você está sendo enganado, né? Se uma pessoa faz parte de determinada instituição e essa instituição ela trabalha com esse tipo de coisa, água ungida, óleo ungido, lenço ungido, e vende objetos consagrados, prometendo a essas pessoas que, se elas comprarem aqueles objetos consagrados, o mal vai cair por terra, você vai ser abençoado. Então, mas para isso você tem que comprar aquele objeto. Nós vemos casos, por exemplo, aí no Agenoduc, que ele estava vendendo uma suposta pedra, não sei de que material era feito, por R$ 1.000, para você tacar no boneco, né? Um boneco que simbolizava Golias, e ali você tacava e o gigante caía, e ali você tinha que pagar R$ 1.000. Dentre muitas outras coisas que nós vemos aí, né? Como, por exemplo, o Bispo Macedo citou, num determinado momento, esse vídeo foi até tirado, né, do meu canal,
quando ele falou que as pessoas que deram na fogueira santa não receberam o Espírito Santo, porque deram pouco, né? Isso aí tá para todo mundo ver. Então, elas não receberam o Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse comprado por dinheiro. Então, as pessoas tinham que dar mais dinheiro. Então, eu quero dizer para você, querido, não fique chateado. Se você segue algum desses líderes, eu peço que você olhe para a palavra. Comece a comparar aquilo que esses líderes estão dizendo com as escrituras. Você vai tirar a sua conclusão da melhor maneira possível. Então, você pode olhar para Jesus, olhe para Jesus, olhe para os apóstolos, e em nenhum momento você vai ver esse tipo de coisa acontecendo. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, se você ler as cartas, 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, as 2 cartas que Pedro escreveu, Tiago, Judas, né, João, você vai ver que não existe esse tipo de coisa. Não existe campanhas onde se cobra dinheiro em troca de bênção, tá? Não existe isso, pessoal. Então, se você... Eu até peço você aí, ouvinte, né? Você que está inscrito no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que pode estar passando por isso. A pessoa pensa, na verdade, que ela está sendo abençoada, quando, na verdade, ela está sendo apenas enganada por falsos profetas e falsos doutores, porque é totalmente contraditório, é totalmente antibíblico você vender negócios ungidos, você vender coisas supostamente ungidas em troca de bênção, tá? Você não vê Paulo fazendo isso, você não vê Pedro, Tiago, você não vê fazendo isso, nenhum deles fazendo isso. Você não vê Jesus fazendo alusão a isso em nenhum momento, muito menos os apóstolos. Então tá aqui, ó. Ah, Paulo, mas é a fé. O apóstolo Paulo falou que nós não devemos atentar, né? Porque o argumento que usa é o seguinte: não, nós usamos os objetos para estimular as pessoas à fé. Como se você, para ter fé, você tem que tocar em alguma coisa. Aí o apóstolo Paulo falou o quê? Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Então, arruma-se diversos argumentos para defender aquilo que é contrário à palavra. Eu vou repetir de novo. Utilizam-se de diversos argumentos para defender aquilo que é contrário à palavra. Então, querido, pode ser quem for, pode ser o pregador famoso, o pastor famoso, o suposto apóstolo, pode ser quem for. Mas se não estiver de acordo com as escrituras, você não deve aceitar isso, tá? Então, como eu sei, você pergunta, como eu sei, irmão Paulo, se a minha fé está sendo negociada? Se você está participando desse tipo de coisa, a sua fé está sendo negociada, tá? A sua fé está sendo objeto de negócio. Porque você tem que ter fé em Cristo. Você tem que ter fé em Deus e não fé em objetos. Não, você não deve ter fé em águas consagradas, lenços ungidos, blusas manchadas de sangue que valem milhares e milhares de reais do suposto apóstolo. Você tem que crer na palavra. O seu modelo a ser seguido é a pessoa de Jesus Cristo e as Escrituras. O próprio Jesus falou: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Muitos erram porque não examinam as Escrituras. O próprio Jesus, ele falou acerca disso. Então, pessoal, é muito simples nós identificarmos esses falsos profetas, identificar se a sua fé está sendo negociada quando você olha para as Escrituras, tá bom? Simples assim. É só o povo começar a acordar e meditar nas Escrituras. É só você começar a não ser apenas um repetidor de informação. Ah, porque o pastor falou, então isso está correto. Ah, mas foi o apóstolo que tem a revelação tal que falou. Não, querido. As Escrituras. Não abra mão das Escrituras. Toda afirmação, tudo que você vê na internet, na mídia, tudo que você vê, pegue todas essas afirmações e compare com as Escrituras, para que dessa forma você não seja enganado. Então, para que uma pessoa
ela tem a certeza de que a sua fé está sendo negociada, é quando ela faz parte dessas coisas. Talvez ela não saiba. Quando as pessoas estão ali, a multidão está ali envolvida com isso, ela vai acreditar porque até então o fulano de tal é conhecido como apóstolo, é conhecido como o bispo, é conhecido como é famoso na mídia. Então, mas você não tem que abrir mão das escrituras em detrimento dessas coisas. Tá bom, pessoal? Então, examine as escrituras para que você viva o evangelho de Cristo na simplicidade, para que você não seja enganado, tá bom? Então, o apóstolo Pedro estava aqui, ó, alertando as pessoas, tá bom? Pedro estava alertando as pessoas. Pedro, o apóstolo Paulo, Judas, eles sempre alertavam os seus irmãos a respeito dos falsos profetas, para que eles não fossem danificados por essas heresias que são introduzidas de maneira encoberta muitas vezes, né? E negam ao Senhor que os resgatou, isso trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então, essas pessoas fazem isso tudo em nome de Deus. Entretanto, são coisas que negam a simplicidade do evangelho, que negam a doutrina de Cristo. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo aqui ele seja espalhado para que as pessoas abram os olhos, para que as pessoas tenham entendimento e elas não venham permitir de que homens, por avareza, façam da fé delas negócio, tá bom? Então, o julgamento vai ser com Deus. Agora, falar a verdade e alertar os seus irmãos acerca disso é com você, tá? Que Deus abençoe você, a sua família e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.